Você está perdendo por falta de ter convicção de um conceito certo. Muitas vezes você está perdendo uma grande bênção de Deus. Quando você oferta, quando você dizima, quando você consagra ao Senhor, tenha convicção que esse conceito é correto e exato, e ao seu tempo, essa semente ela cai, ela é lançada, mas ela vai germinar e vai frutificar na tua vida. Tenha convicção disso. O inimigo não pode roubar essa convicção de você, querido irmão. Escuta isso. Gostamos dos milagres da parte de Deus, amamos isso, nos chama a atenção isso. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que o milagre da parte de Deus, ele expõe a nossa gratidão ou nossa ingratidão. Mas o juízo de Deus sobre os nossos falsos conceitos, ele é decisivo para transformar o nosso caráter. Aleluia! Isso é motivador. Entre o Egito e Canaã sempre existirá um deserto, irmãos. Sempre existirá um deserto. Mas Deus estará conosco nesse deserto. A nossa obstinação não nos permitirá passar o deserto. Poderemos morrer no deserto se agarrarmos essa obstinação e ficarmos trancados com uma visão limitada das coisas de Deus, com um conceito errado das coisas de Deus. Mas o nosso quebrantamento, quando derramamos o nosso coração diante do Senhor, a nossa confissão de culpa, o nosso arrependimento, a nossa reeducação, a prática do conceito da humildade, a reeducação total da nossa vida espiritual, nos levará com segurança a passar por esse deserto em direção à terra prometida. Virão serpentes, virão inimigos, virão tantas afrontas, é o sol escaldante, é a areia que queima, é o frio à noite. Mas quando nós temos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, Ele está conosco sim e nos fará passar o deserto. Chega uma hora que Deus começa a tratar com o povo de Israel sobre a sua obstinação. Deus trata a nossa obstinação, o nosso orgulho, as nossas tradições. Deus trata as nossas tradições também, com aqueles detalhes da nossa vida, aqueles pecados rotineiros. Deus trata disso também. O nosso legalismo religioso estereotipado, aquela fachada de crente, Deus trata disso também. É interessante que Deus trata dessas coisas também. Por mais que aparentamos uma espiritualidade sólida e concisa aos outros, Deus trata de nós com muito carinho. E Ele está conosco. Aleluia. Qualquer modelo de segurança que ignora, irmãos, um quebrantamento diante do Senhor, e a humildade, é uma tremenda armadilha que nós mesmos estamos construindo para nós mesmos. Hoje pela manhã o Senhor falou sobre isso. Fizemos armadilhas para nós mesmos. Quando não temos o verdadeiro conceito do Senhor, não exercemos, não praticamos a verdadeira aliança do Senhor, nós traçamos armadilhas para nós mesmos. Mas o Senhor nos chama à purificação, e não é bom ignorar quando Ele nos chama à purificação. Não é bom ignorar como o povo de Israel foi chamado pelo Senhor para a santificação e ignorou o Senhor. Dos contados para a guerra, apenas 2 entraram em Canaã. Algumas certezas que nós precisamos ter, irmãos. Deus faz milagres tremendos sim, não se pode negar nisso. E nós precisamos dos milagres de Deus. Isso é uma certeza que você precisa ter na tua vida. Eu preciso ter essa convicção na minha vida. Nós precisamos do milagre de Deus. O segundo, nós precisamos ter a certeza que esse juízo que vem destruindo os falsos conceitos, os errados conceitos da nossa vida, ele virá. Nós temos que ter essa consciência da parte de Deus. Nós não podemos ignorar essa maravilhosa e terrível obra do Senhor, que nos faz ser abençoados por Cristo. Quando ocorre o esfacelamento dos nossos conceitos, nós ficamos muitas vezes desiludidos. Quem não passou por isso? Você nunca ficou desiludido na tua vida? Inclusive tivemos uma lição da escola bíblica dominical sobre as ilusões, uma lição muito forte, muito poderosa. As desilusões não apenas matam esses falsos conceitos, mas também muitas vezes esmagam os verdadeiros.
E isso acaba gerando uma decepção muito grande, a ponto de começar a culminar muitas formas de incredulidade em nós. Sentimos-nos até muitas vezes conforme a situação e a circunstância. Fazemos a pergunta de Jeremias, se não estou enganado: Senhor, tu me enganou? Mas não era promessa tua? Mas não era do Senhor esse conceito? E ficamos decepcionados a ponto de sentirmos e passarmos a desenvolver algo errado, dizendo que Deus não está mais conosco. Mas nós estamos enganados, porque Deus continua conosco. Aleluia. Deus é mestre em restauração completa. Um texto bem prático disso, o profeta Jonas. O profeta Jonas, Deus, quem conhece a história, esse livro foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo, e esse homem foi chamado por Deus para ir em direção a Nínive, a cidade de Nínive, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes da época, para levar uma palavra profética de confronto contra Nínive, por causa dos seus pecados. E Jonas, ele olha o histórico de Nínive, a sagacidade dos inimigos. Eles eram terríveis, eram inimigos que o seu próprio rei puxava a língua dos seus inimigos para fora e cortava, furava os olhos, arrancava os olhos, arrancava membros, e as pessoas vivas agonizando no pátio. Era gente de guerra, opressores de Israel. Deus chama Jonas e manda ele levar uma palavra sobre aquela cidade, um juízo terrível da parte de Deus. E Jonas, ele prefere ir na outra direção, em direção à Espanha, em vez de em direção a Nínive. Vou para o outro lado, não vou encarar essa não, estou fora, Senhor. Mas Deus já tinha investido muito nele. A concepção, o conceito dele estava equivocado, estava errado. E nós encontramos esse homem que ele passa por um vale, Deus esmiuça e quebra, esmigalha o falso conceito dele, a ponto de ele não suportar e fazer uma oração de um pedido de perdão a Deus muito profundo. E Deus teve misericórdia dele. E aquele grande peixe, eu não vou entrar nos detalhes da história, o tempo passa muito rápido, mas ele foi tomado por aquele peixe ao ser lançado ao mar. E depois de uma agonia tão profunda, de uma tristeza muito profunda, de um medo tão profundo, Deus o traz de volta, e ele vai em direção a Nínive e começa a pregar. Ele faz a anunciação do juízo de Deus, mas ele termina os dias dessa palavra profética de confronto contra os pecados de Nínive, e ele sai da cidade e para num determinado lugar onde enxerga a cidade, e lá está o conceito de Jonas, um conceito errado. Lá está o conceito dele, esperando a tragédia sobre a cidade. Ele queria juízo. A vontade dele era juízo. Eu quero ver descer fogo daqui sobre essa gente que maltratou o meu povo, que trata mal os povos. Eu quero ver o teu juízo. Mas ele tinha uma consciência. Ele está desagradado, ele está irritado. E ele orou e disse ao Senhor: Senhor, não foi isto que eu dizia, estando ainda em minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis, porque sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, tardio para zangar-se e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Aleluia. O conceito dele estava errado, estava equivocado, a ponto dele ter um início de depressão profunda ali. Estava totalmente equivocado, mas o Senhor tratou dele com um carinho muito grande, esfacelando os seus conceitos.
Ele poderia estar junto com o povo glorificando a Deus, porque houve um arrependimento e não veio o juízo de Deus, mas ele preferiu estar longe. Queridos irmãos, queridos amigos que estão aqui nessa noite, entenda algumas coisas acerca desse juízo divino sobre os falsos conceitos. Deus já tinha um plano traçado para arrancar o povo do cativeiro. Quando Deus começa a esfacelar conceitos ruins, falsos da nossa vida, Ele já tem um plano traçado. Não é um Deus irresponsável, Ele não é um Deus que Ele não está nem aí para as pessoas, mas Ele ama os seus filhos. Escuta isso: o pecado entrou no mundo e degradou o mundo, mas antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado. Já havia um plano. Glória a Deus. Todo juízo que experimentamos é atestado do investimento de Deus em nós. Deus está investindo em você, irmão, para que você produza, para que você esteja no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa de Deus, para que você estenda as mãos às pessoas que estão sofrendo, marginalizadas, com conceitos totalmente errados das questões da vida. Deus quebra os conceitos, mas Ele faz uma reconstrução e traz nessa reconstrução um aperfeiçoamento. E nós aprendemos que toda destruição, ela nos dá uma lição de reconstrução. Tudo que fazemos de uma forma errada, de uma motivação errada, num conceito errado, num princípio errado, e quando aquilo é esfacelado e nós começamos a fazer de novo, nós começamos a reconstruir de uma forma sólida. Deus nos permite isso. Queridos irmãos, já estou indo para o final. Vamos para o cenário da cruz, para o cenário daquela quinta-feira à noite, depois da ceia de Cristo e seus discípulos. São Mateus capítulo 31, por gentileza. Desculpe, eu quero ler, não, é o capítulo 26 a partir do versículo 31, 26 a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que tenha ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: embora todos se escandalizem em ti, eu todavia nunca me escandalizarei. Disse o Senhor Jesus a Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que interessante isso. Quando Jesus apresenta essa fala para eles,